Sejam todos muito bem-vindos à terceira temporada do nosso CaféCast e hoje eu trouxe uma convidada de peso, adorada pela mulherada, a rainha das pepecas. Carol Queiroz, querida, se apresenta para esse Obrigada, olha. público. Bom, primeiro, né, muito obrigada pelo convite. Estou extremamente honrada de fazer parte do Café Cast. Gente, eu tava vendo ali, eu falava assim, ela não vai me chamar não, gente? Já vi tanta gente legal lá. Que horas que chega meu convite? Aí quando chegou, eu toquei de cara, né? Sim. Então, sou Carol Queiroz, sou fisioterapeuta pélvica, sou sexóloga e há 15 anos eu apoio mulheres a se descobrirem intimamente para que possam se expressar de forma livre, né, através da sua sexualidade principalmente. Perfeito, que é um tema assim maravilhoso. Cada vez mais a gente tem introduzido esses temas. As mulheres elas precisam desse autoconhecimento que está completamente associado à liberdade do ser. Então nós vamos ter uma conversa aqui maravilhosa. Esse Café Cast, ele tem vários parceiros. Um deles é a agência Vis, que é responsável pela nossa produção. Temos a Belhuda Café, a Sorrindo, Companhia de Eventos e a Farma Fórmula. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Carolzinha, vamos falar da coisa que realmente interessa, né? Então, vamos. Me diga uma coisa, por que que as mulheres, elas fingem tanto que estão sentindo prazer e na realidade não? Eita, vocês estão com tempo, gente? Já viu aquele vídeo do Cortella que ele fala assim: o senhor sabe com quem o senhor está falando? O senhor tem tempo para eu lhe explicar com quem eu estou falando? Olha, Mari, com certeza esse é um tema extremamente recorrente. No meu Instagram, no meu consultório, nas minhas palestras, as mulheres fingem muito prazer, né? E tem várias camadas aí pra gente desconstruir do porquê que elas fingem esse prazer, mas é algo que incomoda muito as mulheres. Sim. E incomoda também os parceiros, né? Acho que quando a gente é pega aí, porque se tem algo que pra mim é muito claro, é que quando a gente vai pra cama, o nosso corpo denuncia muito tudo aquilo que a gente tá tentando esconder pra sobreviver, pra poder não surtar, pra poder não ficar Sim. louca. E aí o sexo é um lugar de extrema vulnerabilidade. Sim. E quando chega nesse momento, nosso corpo denuncia. Então, a gente tem questões culturais relacionadas ao prazer da mulher, né? A gente tem uma questão do patriarcado, realmente, que todo mundo fala do feminismo, mas realmente para a mulher, né? O assunto sexo é algo mais delicado, algo mais, né, que tem uma cortina ali que ninguém Sim. quer que a gente fale, acesse essa informação. E tu, como psicóloga, sabe mais do que qualquer outra pessoa que a gente tem um monte de crença aí que vai sendo construída e quando a gente chega na vida adulta, eu brinco que a gente não consegue passar uma aliança no dedo e desbloquear da pura para PUTA, né, na cama, porque simplesmente a gente carrega ali, né, muita coisa que na hora do sexo a gente acaba fingindo porque a gente não se permite. A verdade, acho que eu não gosto de colocar a culpa no homem, eu não gosto de colocar a culpa em falta de educação sexual, porque hoje a gente tem acesso a muita informação, mas na verdade eu acho que é uma questão de permissão. A mulher muitas vezes ela se freia e não se permite ter o prazer que ela merece. Isso tudo é tão construído ali desde a infância, do proibido, né? Então, vê quando as crianças elas estão ali se descobrindo e muitas começam a fazer toques ali nas genitálias. Como é que os pais geralmente conduzem isso? Então, geralmente é com castigos muito severos. Então, eles já induzem ali uma proibição muito séria sobre o assunto, né? Como não pode, isso aqui é intocável. Não tem a amabilidade ali de fazer uma recondução para aquilo, olha, tudo bem, mas assim não é interessante, dessa forma não é interessante. Então acaba que a gente vai levando todas essas proibições e a gente vai levando a nossa bagagem e ela vai ficando cada vez mais pesada. E aí você falou uma coisa, Carol, muito interessante. Ah, quando a gente coloca uma aliança no dedo, então pronto, agora eu posso me libertar. Muitas vezes a aliança no dedo, ela acaba trazendo ainda mais proibições, porque infelizmente existem muitos homens que gostam muito de fazer várias coisas com as da rua, mas com a mulher dele não pode. Exatamente. E eu já tratei muita mulher assim nesse sentido, doutora, eu queria ser um pouco mais ousada, mas
eu não posso, porque depois ele joga na minha cara que eu estava agindo de uma forma libertina, eu estava sendo uma PUTA, e ele diz que a mulher dele não pode ser assim. Tá vendo? Então, vê O que machismo triste. é muito forte, né? Muito. Mas você falou algo sobre a infância, né, Mari? Com certeza. Quando eu fui estudar sexualidade, gente, eu achei que a gente ia estudar na pós-graduação várias coisas interessantes, né? Vou ensinar minhas alunas a fazer isso, aquilo, outro. E, na verdade, sexo é muito mais sobre comportamento do que sobre performance, né? Quando você falou da questão da infância, pra mim é algo que é muito forte, né? Eu sou mãe de 2 meninos e é muito claro que quando a criança tá naquela fase de descobrir o próprio corpo, o menino vai lá, puxa ali o pintinho dele, pega no couro, puxa, vai lá na frente, aí todo mundo acha bonito, fala, nossa, que coisa linda, ele descobriu a bilolinha dele, ele é macho, isso, meu filho vai pegar todo mundo, ele é incentivado. E a menina, quando ela começa a descobrir o corpo dela, que ela descobre o ouvido, nariz, boca, que ela vai descobrir a genitália, que é só mais um lugar, porque a maldade tá na nossa cabeça. Fato. Tira a mão daí, não pode, menina saliente, para com isso, onde é que você aprendeu isso? Ela é extremamente tolhida, de forma muito agressiva, como você falou. E, na verdade, os nossos pais não sabem disso, não se tem educação sexual nos dias de hoje. Você imagina 30, 40, 50, 100 anos atrás. Então, isso é algo que esse papo que a gente está tendo aqui hoje, ele é extremamente necessário para a gente começar a construir um mundo diferente, de entender que é uma fase e que a nossa genitália é algo como qualquer parte do nosso corpo e que, infelizmente, as pessoas ainda têm muita coisa, né, na cabeça. Muita gente já me procurou. Carol, minha filha de tantos anos, minha neta, minha sobrinha tá se masturbando. Isso é um absurdo. E quando eu vou investigar, eu falo, gente, ela tá só descobrindo o corpo dela. Ela não tá sexualizando aquele momento. Só que pro adulto entender que genital, que sexualidade e sexo são coisas distintas, no mundo que a gente vive hoje, que não tem, né, uma educação sexual, no mundo que a gente vive hoje não, né? A gente agora precisa mudar isso, o mundo de sempre. Então isso é muito delicado. E quando você me traz essa questão da mulher, né, ser casada e não poder ser livre, parece um discurso daquela mulher feminista militante, mas realmente ser mulher é muito desafiador. Eu falo que é algo que a gente realmente, nós temos muitas capacidades, a gente está aí, né, vindo do mês da mulher, então a gente tem muitas capacidades como mulher e eu acredito que a gente tem essas capacidades para a gente tentar mudar o mundo da nossa forma, que a gente tem também muitas habilidades para poder fazer isso. Perfeito. E quando a gente fala de casamento, eu já tive pacientes que me relataram também que colocaram uma lingerie pro marido, queriam fazer uma coisa diferente e que foram extremamente, né, estigmatizadas, que foram tolhidas, que foram julgadas dentro do ambiente onde era para ela ter liberdade de falar, de sentir. Então você imagina como é que fica a sexualidade de uma mulher dessa. Que tenta fazer algo diferente, que tá tentando romper um padrão pelo qual ela foi extremamente tolhida a vida inteira. Então ela pensa assim, né? Poxa, eu vou fazer um negócio diferente, é meu marido. Eu falo que ela fica conversando, né? O diabinho e o santinho ali na cabeça dela, ela vence, vai, e quando ela consegue romper isso, ela tem um feedback extremamente negativo. E aí isso destrói a autoestima dela, a forma como ela se vê. Imagina como é que essa mulher vai pra cama novamente. Qualquer coisa que ela faça, qualquer gemido que ela dê, qualquer coisa que ela se permita sentir, inconscientemente ela vai estar com medo de ser julgada, de ser tolhida, de ser mal vista, que é tudo que a gente não quer. E aí que de fato já sofreu isso em algum momento, né? Exatamente. Carol? E aí Carol, é comum mesmo, que veja, eu atendo aqui, seu público ele é completamente direcionado para essa questão da sexualidade. Aqui eu vejo muitos fragmentos disso, isso reverbera no casamento, casais, etc. Mas pela tua experiência clínica, você realmente percebe que as mulheres, a maior parte do tempo, elas estão ali encenando, ou isso você já percebe que já existe uma desconstrução? Vamos lá, interessantíssimo isso, Mari, por quê? Já existe uma desconstrução nisso. Legal. Primeiro, o que eu vejo? O meu público durante 15 anos de atuação mudou muito. Né? Eu já atendi, acho que como eu fui mudando, o meu público mudou junto comigo, então eu já atendi diversas pessoas, de diversas faixas etárias e contextos diferentes, muita palestra, aprendi muito, dando palestra no interior do estado. E eu percebo que as mulheres, quando elas fazem 40, 45, 50, por mais que tenha menopausa, climatério, baixo hormonal,
a mulher ela fica mais exigente. Então é aquela mulher que ela pensa, né? Creio, olha, agora não vale mais a pena fingir, não vale mais a pena eu fazer só pelo outro, agora eu também quero pra mim. Então é o momento que ela fala que ela se liberta, literalmente, a idade da loba, né? Que a gente tem esse termo, né? Então ela se liberta, ela fala assim, agora não faz mais sentido pra mim, né? É fazer sexo só pra agradar o outro, fica pesado. E aí o maior índice de divórcio também é nessa época ali, né? 25 anos de casado, mais ou menos, perto dos 50. Por quê? Quando você faz sexo sem vontade, o teu corpo, ele responde muito mal, né? Porque o desejo sexual, a vontade, a excitação é para preparar também o corpo da mulher. Aí ela não lubrifica, ela não se excita, e quando ela tá na menopausa, tudo isso no corpo fica muito pior. Vezes 10, né? Aí ela não tem lubrificação, ela não tem prazer, fica tudo incômodo, então fica tão desconfortável que o desconforto ele não é só emocional e de prazer, ele também fica físico. Sim. E ela fala assim, aqui não dá mais pra mim. Então essa hora ela rompe com aquele silêncio, com aquele fingimento, com aquele não tá tudo bem, mas eu vou fazer do mesmo jeito. E ela dá um basta, isso eu vejo muito acontecer. E nas meninas mais novas, na geração Z, que todo mundo fala mal, né? Geração Z, que o pessoal fala? Y, Z. Eu não sei. Pessoal de 20 e poucos, eu já vejo que existe educação sexual, a gente tá na era da internet. Então hoje eu vejo que as meninas já têm mais educação sexual e mais noção que elas não vão fazer pra agradar o outro. Quantas mulheres eu atendi, gente, que tinham dor sexual durante uma vida inteira e que elas suportavam escaladas. Sim. E hoje eu atendo muitas pacientes recém-casadas, que começaram sua vida sexual, que tem dor e elas falam, eu não vou me submeter a isso, isso não tá certo, eu não vou continuar, eu vou procurar ajuda. Porque o que eu vi realmente foi, né, muitas mulheres se submetendo. Mas, no geral, a mulher, eu acredito que, na grande maioria das vezes, ela é criada para agradar, para suportar, para cuidar, para servir. Sim. E o sexo, ele é só uma extensão do nosso comportamento, gente. O sexo, ele não é uma caixinha que a gente guarda debaixo da cama e quando a gente chega e vai chegar a hora de namorar, a gente tira e vê uma caixinha, uma cartola do mágico para ver o que tem dentro, não. Sim. Tudo que envolve o meu contexto, aonde eu me levo, a minha sexualidade está junto. Então, se eu sou uma mulher que agrada, que passo por cima dos meus limites o tempo inteiro, que tô ali o tempo inteiro preocupada mais com os outros do que comigo, alô, mulheres, vocês se encontram aí? Porque isso é padrão da grande maioria. No sexo, ela reproduz isso. Sim. Então, foi a grande sacada do meu trabalho foi começar a entender que o comportamento da mulher, né, ele reverbera na sexualidade dela. Então, a mulher que agrada, ela tem esse padrão na cama de fingir, de estar preocupada com o outro. A perfeccionista também, a controladora também, a que é mais rígida. Então, é uma extensão que vai para a cama, mas realmente, infelizmente, ainda tem muito mais gente querendo agradar do que mulheres preocupadas em também sentir prazer. Exato, em ter essa permissão e usufruir disso, né? E aí, veja, os homens, em sua maioria, pelas observações que a gente faz e vem acompanhando, eles aprenderam a fazer sexo através de pornografia. E o sexo pornográfico, ele é altamente performático. E muitas vezes as mulheres, ou solteiras, ou casadas, elas são convidadas a performar. Né? Implicitamente, né? Implicitamente. E muitas vezes elas têm isso em mente. Que se elas não são altamente performáticas, é como se elas não fossem boas o suficiente. Exatamente. Então, assim, os homens, eles não têm dificuldade em sentar numa mesa de bar e falar de sexo, mas a mulherada tem. E aí eu sempre falo, conversem sobre sexo com as amigas de vocês, entendam como que as coisas funcionam, como que é pra você, troque figurinha. Por que não falar sobre Exato. isso? Não é você ser vulgar. Eu falo que educação sexual, falar de sexo não precisa ser vulgar, sabe? E quando tu falou sobre o homem agora, eu me lembrei de algo que eu sempre também gosto de falar. O orgasmo, tu perguntou pra mim, na primeira pergunta, por que as mulheres fingem tanto? O orgasmo da mulher, ele é conquistado. Pra mulher conquistar o orgasmo dela, ou ela tem uma curiosidade e ela vai realmente ser autodidata no próprio prazer, e aí ela tem que ter a sorte de encontrar a fonte certa para poder buscar informação, porque a pornografia definitivamente não é essa fonte. Não. Ou ela tem que ter a sorte de ter um parceiro que é preocupado com o prazer da mulher, que tem experiência, que conhece o corpo feminino. Que é raro, né, menino? Desculpa. Te parabenizo se não é o teu caso. Provavelmente o homem que está assistindo esse podcast, ele já é um homem diferente do que, né, a gente encontra aí no mercado, porque ele já está interessado nesse assunto. Então a gente tem aí esse viés. O homem,
ele tem a primeira ejaculação dele dormindo. É igual a que menarca bênção. feminina, é igual a mulher menstruar. O homem, ele tem a primeira ejaculação dele dormindo. Então, assim, é algo que acontece para os homens e é conquistado para as mulheres. E aí a gente pega aí, né, a educação sexual e a pornografia. Para eu não me perder aqui, senão eu vou lá e volto. O homem, ele tem também uma obrigação cultural muito forte sobre a performance e o sucesso da relação sexual. Então a gente tá aí em 2026, gente. Eu nem achei que eu já tava andando de carro voador uma hora dessa. Juro que eu achei que eu tava andando de carro voador uma hora dessa. Em 2026 ainda, eu escuto pessoas perguntarem pras outras assim: ah, ontem eu saí, namorei, não foi bom. Ah, mas ele não te comeu direito? O pinto dele era pequeno, ele não sabe transar? Então ainda é muito jogado pro homem, Sim, né? O game do sucesso da relação sexual. sim. E aí, se a gente traz isso para um homem jovem, ele nunca teve uma relação sexual na vida. Vamos supor que os dois resolveram que vão, né, começar a vida sexual juntos. O homem, ele já tem que chegar sabendo o que faz, porque essa responsabilidade é implícita dele. Aí ele vai buscar informação aonde? Eu falo que quando tinha ali a época do cabaré, que o pai levava, pelo menos ele aprendia com alguém de verdade, alguma coisa que prestasse. Uma pessoa real. alguém real. Hoje, se o menino abre a pornografia... Gente, desculpa, mulher assiste aquilo pensando, meu Deus, tá doendo, não é possível, tá incomodando. Lógico. Porque aquilo ali é completamente fora da realidade, né? Um dia desse eu tava assistindo uma série que tava todo mundo comentando, assista na Netflix a série tal, que tem umas cenas maravilhosas. Aí eu contei no cronômetro, da hora que o cara pegou assim na mulher no pescoço, até a hora que ela gritou no orgasmo, deu 37 segundos. A gente fala, isso não é possível, Brasil. A gente sabe que não é possível, mas imagina uma mulher que não tem educação sexual, que nunca estudou sobre isso, que tá frustrada se perguntando por que todo mundo goza menos eu. Meu marido fala que onde ele enfiou esse negócio dele, aí a mulher gritava de prazer e eu não sinto. Aí ela olha isso num filme, ela olha no outro filme, olha no outro filme. E é muito fácil pra mulher da TV. Então, de alguma forma, ela acredita que aquilo, de forma inconsciente, que aquilo ali é o normal e que ela é a quebrada, escangalhada, defeituosa. Sim. Olha a gravidade disso, não só a pornografia, mas também a cultura da novela, do filme, da série. É muito fácil, menina. Chegou ali, deu umas esfregadinhas, a mulher já tá gritando na beira da escada. É isso. E não é assim, gente. A mulher demora pra se excitar, o corpo dela demora pra poder se preparar. Ela vai demorar um pouquinho mais pra chegar ao orgasmo. Sim. Então, assim, a gente tem um monte de coisa que a mulher, às vezes, ela não tá nem com nada errado. Sim. Mas ela pensa que tá. Um dado, por exemplo, que é muito importante, que é a maior queixa das pacientes que chegam comigo, que compram meu curso de pompoarismo, minhas alunas em palestra, é elas acharem que não tem... O que elas pensam? Eu tenho algo errado, porque eu não gozo com penetração. Eu não sou boa o suficiente, porque eu não gozo, não grito só com penetração. E aí a gente vem pra estatística fisiológica, biológica, Sim. anatômica. 3 a cada 10 mulheres gozam com penetração. 7 não gozam. E dessas 3, tem que ter o estímulo do clitóris, porque o canal vaginal, ele não dispara orgasmo. Sim. Só que onde é que ensina isso pra gente? Hoje eu tava, antes de vir pra cá, gravando conteúdo pra rede social, falando sobre o clitóris. E por mais que eu fale disso há 15 anos, eu tenho que me lembrar que o clitóris, ele foi mapeado anatomicamente em 1999. Eu e tu, a gente nasceu, talvez tu que esteja aí assistindo a gente, nós nascemos numa era em que o clitóris, ele não era mapeado. Ele era só o pinguelinho por fora, ninguém sabia que ele tinha ereção, igual ao pênis, ninguém sabia que ele enraizava pra dentro do canal vaginal, que o ponto G não era ponto G, era o clitóris inchado na hora da excitação. Não sabiam disso. O pênis, ele já tem a anatomia dele, ó, redonda há muitos anos. Então, quem fala assim que o machismo, o patriarcado não interfere na nossa vida, gente, desculpa, é porque tu não é mulher. Porque olha só, ninguém tinha estudado o corpo da mulher. Sim. E aí, como é que a gente desconstrói uma cultura que nem sabia anatomicamente que o clitóris existia e que é ele que é o órgão do prazer, como é que ele funciona, se há pouco menos de 30 anos atrás ninguém tinha a menor ideia na ciência que o nosso corpo acontecia assim. Ainda veio o Freud, né? Freud, tu gosta do Freud? Cara, tem umas coisas do Freud que eu gosto. Tem uma certa amor e ódio ali com Freud. E algumas coisas foram muito boas, porque ele iniciou assuntos que ninguém tinha iniciado, e começou a falar ali em relação ao prazer já o ser humano muito bebê,
que isso foi extremamente taxado à época e quase colocam ele na fogueira junto com outros livros dele lá. Mas tem outras coisas que não dá pra gente levar em consideração. Pra mim, ele foi extremamente necessário, exatamente porque ele trouxe assuntos que ninguém fala. A sexualidade, ela está na gente do dia que a gente nasce. Sim. Não tem jeito, só que as pessoas misturam, né? E talvez à época ele não soube se explicar sobre isso. Uhum. Mas Freud, ele trouxe uma teoria, quando ele fez lá, né, alguns livros. Tem um nome lá, meu TDAH, ele só guarda o que interessa. Em 1905, ele lançou uma teoria de que o orgasmo da mulher, quando ele era clitoriano, ele era um orgasmo da mulher juvenil. Uhum. E o orgasmo da mulher madura, ele tinha que ser com penetração. E até hoje, isso tá arraigado. Antes dele morrer, ele falou que se enganou, ele falou que entendeu que não era assim, mas ninguém fala sobre o remendo que ele fez. Uhum. Né? Na época, falar de orgasmo, falar de clitóris já era uma coisa assim disruptiva. Sim. E ele foi muito visionário, né? Só que ele tinha um tanto o tanto que ele era ousado, beirava às vezes a irresponsabilidade, ele falava antes de ter certeza, mas enfim, foi necessário, né? Sim. Mas a gente ainda tinha essa teoria que o orgasmo clitoriano, ele é da mulher juvenil e o orgasmo da mulher madura é com penetração. Aí as mulheres fingem, por quê? Ela tá lá no sexo, o cara espera que ela goze, se ela não goza, ela se sente insuficiente, a autoestima dela vai lá pro chão, ela acaba fingindo, aí o homem acha que é daquele jeito mesmo, ele viu no filme, reproduziu, ela gritou. Aí a gente começa um ciclo que ele não é virtuoso. Sim. Ele é um ciclo malicioso e péssimo pra gente. Sim. Porque aí outras mulheres vão fingir, aí o dia que uma chega e fala, o meu corpo não funciona assim, o homem diz pra ela, tem algo errado com você, porque ele nunca viu isso. Óbvio. Ela pensa que tem realmente algo errado com ela e aí começam os conflitos que vêm parar no nosso consultório. Porque sexo, eu falo que ele é uma faca de dois gumes, né? Ninguém dá importância pro sexo se ele funciona bem. Se na tua casa, tua vida sexual, tu é casado e o sexo tá fluindo, ele não é uma pauta. Sim. Agora, se tiver alguma coisa errada, ele vira um elefante branco em cada cômodo, na sala não. Em cada cômodo da tua casa, sexo vira um elefante branco. Quando não tá funcionando direito. É isso. Aí ele vira um incômodo que muitas vezes a pessoa vem aqui pra tratar algo e certeza que quando tu começa a puxar, tu vê que a vida sexual dela é algo que tá ali gritando. Exatamente. Eu tenho um caso assim muito interessante para compartilhar com vocês, mas a gente vai para um breve intervalo para repor as nossas canecas de café e aí a gente volta com o Café Cast. Todos muito bem-vindos ao Café Cast. Estamos aqui batendo um papo maravilhoso com a nossa querida Carol Queiroz. Quero aproveitar para agradecer a Agência Vis pela produção, a Abelhuda Café por sempre nos presentear com coisas maravilhosas, a Agência de Recreação Sorrindo e a Farma Fórmula. Carolzinha, o que está por trás do orgasmo fingido? A gente já começou ali uma construção no bloco anterior, em relação a isso, a questão da cultura, né, a coisa performática ali da pornografia. O que mais você considera que leva a mulher a fazer esse fingimento aí, ao invés de aproveitar? Vamos falar assim, uma coisa que não é o que você quer ouvir em casa, mas que é que verdade. eu acho ótimo. O maior problema, independente da causa, né, do porquê a mulher está fingindo orgasmo, é a falta de bancar a própria identidade. Porque a mulher que ela sabe quem ela é, que ela sabe o que ela quer, o que ela não quer, e ela banca isso, ela não finge. Não só o orgasmo, mas ela sabe dizer não, ela sabe se posicionar. E na cama, gente, como eu já falei aqui, é só mais uma face da tua vida que você precisa levar sua identidade, sua clareza, sua coerência para jogo. Então a mulher, quando ela finge orgasmo, independente da causa, ela não se conhece o suficiente. Quando eu não me conheço, e aí não tem jeito, a gente vai sempre vir pro autoconhecimento, né? Quando eu não me conheço, eu não sei o que eu sou, o que eu não sou, o que eu sou capaz de lidar ou não, aí eu fico com medo, porque nada mais é do que não me banco, né? E eu sei, dói escutar isso, tá, gente? Eu também já fingi orgasmo, eu falo isso com todo o amor do mundo, a gente tá aqui pra ajudar vocês, mas eu não me banco, e aí eu preciso agradar o outro para poder me sentir validada, validar o outro, não ser abandonada, ser aceita, pertencer, e toda aquela coisa que a gente já sabe. Sim. Então, acredito que realmente além de falta de educação sexual, de cultura pornográfica, o fingir
tá muito relacionado à falta de identidade. Porque eu vejo mulheres que se conhecem mais, né? Ou que fingiam e chega uma hora ela fala assim, eu não vou mais fingir, porque agora isso não é mais coerente pra mim. Eu não vou mais fazer isso. E aí parte pra buscar entender por que que eu tô fingindo, por que que eu não tenho prazer, como é que eu melhoro isso. Como é que eu melhoro minha comunicação dentro do relacionamento pra poder, né, ter esse alinhamento, porque sexo eu falo que é um gráfico, tá, gente? É tu alinhar o teu gráfico com o teu parceiro e fazer dar certo. Sim. E aí vai tudo isso. Mas a falta de identidade, Mari, eu acredito Pesa que muito, que né? pesa muito. Olha, daí eu no bloco anterior eu disse que eu tinha uma história muito interessante. Veja, eventualmente eu encomendo, olha, antigamente eu até entendo, né? Freud, inclusive, foi um dos primeiros caras, junto com Jung, a desenvolver um aparelhinho para estimulação clitoriana, porque era para o tratamento das mulheres com histeria, Sim. né? E tem um filme muito interessante sobre isso, depois eu até indico para vocês. E aí, veja, antigamente era muito mais difícil. Hoje nós temos o advento de tantos equipamentos, tantos dispositivos, né? Tantos vibradores por aí que a mulherada pode usar para o autoconhecimento. E aí a história, entre aspas, né? Se não fosse trágica, seria cômica. Eu recebi uma paciente há alguns anos atrás, 70 a mais, que ela disse assim, doutora, eu acho que eu nunca tive um orgasmo na minha vida. Aliás, doutora, eu acho que eu tive sim 2 orgasmos porque eu tenho 2 filhos. E aí, veja, 70 a mais. Eu acho que eu tive 2 orgasmos porque eu tive 2 filhos. E aí, por isso eu falei de brinquedinho, eu falei, a senhora vai ter um orgasmo. Se a senhora não veio fazer nada na terapia, nada, 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 a senhora pelo menos vai aprender a ter um orgasmo. E aí eu tinha na gaveta, eu tenho, aqui acabou meu estoque, mas eu tenho. E dou pra mulherada pra ir pra casa e começar a se estimular, sabe? Colocar o dedo, sabe? Começar ali a fazer as estimulações. E aí ela levou, e eu curiosíssima, né? Veja, curiosíssima pra saber como é que ela tinha se saído. E aí ela veio me contar numa outra sessão. Doutora, pelo amor de Deus, o que é isso? Como eu passei a minha vida toda sem sentir isso? Doutora, parece assim que saiu um peso de cima de mim, eu me senti tão bem. Sabe, assim, foi um momento, assim, de troca tão importante. Falei, cara, que maravilha, ela pôde experimentar. Porque tem muitas mulheres, Carol, que elas nascem, se desenvolvem, reproduzem e morrem sem saber o que é um orgasmo. Muitas, Mari. Quando alguém diz pra mim assim, eu nunca tive um orgasmo, eu tenho 30, eu tenho 40, eu falo, tem pessoas de 70, 80 que morrem sem ter um orgasmo. E o orgasmo, ele não é só algo prazeroso, ele dá uma descarga de coisas boas no nosso corpo. Tem um livro chamado Vitamina O, que é a vitamina de orgasmo. E esse livrinho é um livro curtinho, que ele vai falando de todos os benefícios que ter um orgasmo causa no corpo feminino. Já vou procurar. É maravilhoso. Eu perdi, eu emprestei pra alguém, eu tenho que baixar ele no Kindle de novo. Missão pra ti, amiga. A gente tem vários benefícios quando a gente tem orgasmo. E aí, o que acontece? Quando a gente vai olhar a literatura, dizem que a gente não, que prazer, relação sexual sem orgasmo é prazerosa. E eu concordo. Relação sexual, mesmo sem orgasmo, ela pode sim ser super prazerosa. Perfeito. Mas eu falo que é tipo assim, gente. É tipo tu comer uma comida sem sal e sem tempero durante toda a tua vida. E um dia tu come uma comida bem temperadinha, com alho, com cebola, sabe? Com chimichurri, com sal, com tudo. E aí a experiência, ela é outra. Sim. Então a mulher, depois que ela experimenta um orgasmo, é muito difícil ela conseguir ficar plenamente feliz em sucessivas relações sexuais que ela não tenha orgasmo. E os brinquedinhos são maravilhosos. Por quê? Sim. Os brinquedos, a maioria deles, eles focam na área externa da vulva. Sim. Quando a gente fala assim de vibrador, de brinquedo, as pessoas imaginam um objeto fálico que reproduz um pênis e que a mulher compra. Raro, tá? Raro uma mulher ter um desse em casa pra ela. Geralmente é a mulher que não se conhece realmente e foi mal orientada na hora de comprar um brinquedo desse. A maioria dos brinquedinhos fazem sucesso porque eles são cor-de-rosa, lilazinho, são macios e estimulam a parte externa ou interna e externa ao mesmo tempo, que dão orgasmo pra mulher. Perfeito. Então, realmente, tá ali no clitóris e é por isso que faz tanto sucesso. Eu já adorei, já quero que tu abasteça essa tua gaveta aí, porque eu também tenho, né? Eu uso a vibração no consultório muito pra dor também, pra estimular a circulação sanguínea, pra melhorar, né, toda essa questão da vascularização
ali da pepeca. Uhum. E aí eu falo para elas, ó, a vibração é terapêutica para dor, mas se você quiser depois subir um pouquinho para ver, porque muitas vezes ela nunca recebeu um estímulo no clitóris. Sim. Nunca foi tocada, porque o clitóris ele é muito sensível. Então, se você tocar do jeito errado, assim, né? tocar assim, né, dá agonia, dá gastura ao invés de dar prazer. Sim. Então, a vibração ela é um estímulo diferente, dá para usar com parceiro, né? Eu acho maravilhoso os brinquedinhos, acho incrível, sensacional. Adorei essa história aí. Né? E aí vê que depois até ela conseguiu, e aí veja, muitos anos de casada, e aí ela conseguiu levar para a cama dela com o parceiro dela. Que máximo! E aí o parceiro dela depois, e aí, cadê aquele brinquedinho? Tá carregado? Aí eu falei, gente, isso é sensacional. Imagina, 70 mais se descobrindo sexualmente. E é uma não coisa tem idade, que né, Carol? eu tenho visto que tem mudado. Eu sou uma pessoa esperançosa com a humanidade. E eu tenho visto que tem mudado também o padrão do homem. Só existe a gente no mundo, né? Não vamos entrar nesse mérito. Sim. Mas o homem, ele tá mais preocupado com o prazer da mulher. Até porque isso valida o ego, né? Se ele deu prazer, se a mulher chegou ao orgasmo, diz respeito à performance dele, à habilidade dele, à capacidade dele. Então eu percebo muito as minhas pacientes, que são 50, 60, 70 a mais, que os maridos já não têm tanta potência sexual, que já tiveram algum problema de saúde, próstata, que já não tem ereção, mas mesmo assim, eles ainda querem um contexto sexual, eles ainda querem dar prazer para a mulher, eles ainda estão preocupados em entender como é que faz uma boa masturbação, um bom sexo oral, brinquedinhos, né? Porque o sexo, ele não é só orgasmo e prazer para ambos, ele é conexão, ele é intimidade, ele é um momento fenomenal entre duas pessoas que se gostam, e eu acho sensacional as pessoas que estão ali, que acabou o período reprodutivo da vida, mas ainda estão aproveitando a fase sexual, porque eu acho que é a fase que a gente está mais tranquilo. Tu já criou filho, tu já está mais estabilizado na vida, e aí é o momento de você realmente se entregar pro prazer. E o bom de ser mulher também é isso, né, gente? Porque não tem validade para mulher. É isso. E aí veja, né, que a coisa do fingir orgasmo é um tanto quanto patológico, porque você vai pautando ali o teu relacionamento numa base que ela não é sólida, e ela não é sólida principalmente para você, que tá ali empurrando com a barriga, vivendo uma vida que não tem nada a ver com ser plena, enquanto pessoa, enquanto mulher. E aí eu falo muito, eu pergunto assim para as minhas pacientes, como é que tá o namoro? Porque eu tenho muitos pacientes que fazem uso de psicofármacos e isso afeta muito a libido. E aí, não, tem meses que a gente não se toca, que não tem sexo. Vamos começar a reinserir isso? Porque, não, mas é porque para mim é doloroso. Mas da mesma forma, vamos começar a reinserir isso, porque isso é um pilar de qualidade de vida. É mesmo? A sua sexualidade. Então, apesar do uso dos fármacos que trazem mesmo um transtorno ali na libido, mas não é só isso. Né? Como você traz, Carol, que o orgasmo ele é conquistado, a gente conquista aqui, se dá permissão aqui, depois vem pra cá e lá embaixo na pepeca, né? Exato. É o último lugar. É o último lugar, mas a gente precisa se permitir fazer isso. E assim, quando um casal, principalmente a mulher, quando ela tá evitando o sexo, ela não evita só o sexo, ela evita beijo, ela evita carinho, ela evita intimidade, porque ela sabe que em algum momento vai chegar nesse contexto, né? O homem, ele é mais sexual por uma questão cultural, não acredito que é hormonal, tá? Eu acredito realmente que é cultural, ele tá mais livre pro sexo. E o uso dos fármacos, realmente, eles interferem muito, não só na libido, mas na sensibilidade. Sim. Né? A mulher demora mais para chegar ao orgasmo, o homem também. Eu lembro que quando eu usei fluoxetina, eu lembro nitidamente, parecia assim, que antigamente tocava e eu sentia. Aí depois parecia que tocava e demorava. Aí eu entendi a importância de melhorar a questão dos exercícios físicos, de estimular com alguma coisa para poder melhorar, porque não é porque tomo remédio que vou me conformar com isso, né? A gente vai buscando alternativas. Mas realmente é um pilar muito importante, e saúde sexual é um pilar da saúde humana. Só em 1980, né, aproximadamente, que a Organização Mundial de Saúde disse que saúde sexual fazia parte do conceito integral de saúde do ser humano, mas é algo que deve ser buscado, Mari, porque muitas pessoas querem negligenciar, e principalmente as mulheres, elas não dão tanta importância para a vida sexual por tudo isso que a gente já falou, né? Mas se tu perguntar assim, Carol, qual é a tua missão no mundo? É ensinar as mulheres a transar? Tem gente que confunde meu trabalho, né? E eu falo que eu gostaria muito de mudar a forma que as mulheres veem o sexo, porque a gente vê
como algo que a gente dá pro outro. Sexo é algo que mulheres bonitas, gostosas, de corpos perfeitos dão para homens quando eles merecem. E na verdade não, sexo é algo que também é pra gente. Sim. É para alimentar a nossa intimidade, nosso tesão próprio, né? Aumentar a nossa conexão com o parceiro, faz bem para nossa saúde. Então quando a mulher entende que o sexo não é só pro outro, é para ela também, isso aí muda o jogo. Perfeito. Porque tem muita mulher que vem com queixa de libido. Eu tô com libido baixa, não tenho vontade de namorar. E tu vai investigar, a relação sexual não é prazerosa. Ela finge prazer. Então brinca, é igual tu visitar a tua sogra quando tu não gosta dela. Quando teu marido te chama, tu já fala, putz, lá vai eu ter que visitar aquela jararaca de novo, né? Tu não gosta da tua sogra, tu não se sente bem lá, tu vai querer ir? Não. Então qual é a melhor alternativa para a mulher que tem baixa libido? Melhorar a qualidade do sexo. Tu vai num restaurante e volta quando a comida é boa, quando tu é bem atendido. Quando tu paga caro, é mal atendido e come mal, tu não quer voltar ali. Sim, fato. Então, fez reposição de testosterona, se chipou, fez tudo que tu imaginar. Não melhorou a relação sexual, não melhorou a libido. Por quê? A qualidade do sexo é mais importante para ela querer voltar e revisitar aquilo ali do que qualquer outra coisa. Eu falo que é igual que assim, naquela quarta-feira à tarde, tu tá trabalhando, de repente vem aquele pensamento intrusivo. Aquilo ali faz tu querer namorar de novo. E a gente só tem isso quando é gostoso. Que tu tem aquela memória, fala, nossa. E quem fala que sexo bom não é, né, renovador é porque nunca teve uma noite de amor boa, né? Porque naquele dia que a gente transa gostoso, tu chega no trabalho, chega em qualquer lugar no vizinho e fala, gente, qual é o problema que tem aqui hoje? Deixa que eu resolvo. Dá pra mim que eu resolvo. Muda a nossa energia. Muito. E quanto mais a mulher goza, mais ela quer gozar. Exatamente. Vamos para um breve intervalo e já retornamos com mais desse papo maravilhoso. Estamos de volta com o Café Cash. Essa produção maravilhosa está sendo feita pela agência Vis, a Abelhuda Café, Farma Fórmula, que está sempre presente conosco, e a agência de entretenimento Sorrindo. Estamos com uma convidada super ilustre, que além de bonita, é inteligente e, como eu já falei antes, e é o slogan dela, né? A rainha das pepecas. Seja muito bem-vinda, Carol. Eu tô adorando esse papo. Você tá gostando, gente? Eu tô amando. Excelente. Eu quero vir aqui mais vezes, eu quero um quadro fixo aqui. Eu acho que sai. Esse ano sai. Eu gostei, hein? Vamos falar de prazer, diálogo e autoconhecimento. Infelizmente, o prazer ainda é muito difícil para muitas pessoas e a gente estava falando justamente sobre essa construção. Teu trabalho, Carol, é muito voltado para isso, mas eu queria saber uma coisa que talvez seja a dúvida das pessoas que estão nos assistindo. É preciso ter algum problema para visitar uma fisioterapeuta pélvica, por exemplo? Mari, de forma alguma. No mundo ideal, a gente trabalharia em todas as áreas da saúde com prevenção. E a prevenção é o quê? Tu procurar ajuda antes de ter um problema. Tipo assim, vou fazer terapia porque quero me conhecer, porque quero me melhorar, não porque tô com caos na minha vida e tendo que apagar um incêndio. Então, basicamente é isso. Quando a gente fala de fisioterapia pélvica, só para vocês entenderem em casa, o ginecologista, ele trabalha com a doença, né, com a saúde da mulher, nessa parte de vagina, útero, bexiga. E o fisioterapeuta, ele trabalha com a função. Então, a gente tem um músculo lá embaixo, né, um conjunto de músculos, de estruturas, que tem um impacto enorme quando não estão bem cuidados. Então, interfere na continência urinária, na continência fecal, tu escapar xixi, escapar um pum, cocô, sustenta teus órgãos no lugar, não é só para quem já teve filho, né? E tem a função sexual, que é extremamente importante. E eu falo que a função sexual, geralmente, ela é a última a incomodar quando a gente tem um problema sério. Sim. Mas ela é a que mais impacta na vida das pessoas, porque quando ela dá problema, ela vira um elefante branco, como eu já falei, né? Então, assim, imagina que esse músculo é um músculo igual braço, perna, bumbum. Eu precisaria, né, ter um músculo forte e alongado, igual a teoria do Pilates, sabe? Então, assim, academia, exercício hoje é algo que a gente já sabe que a gente precisa fazer. E a gente precisa também olhar para a nossa área íntima com esse olhar de tenho que me cuidar, tenho que fazer minha musculação íntima. E foi por isso que eu criei o pompoarismo, né? Criei o meu método de pompoarismo. Porque dificilmente, Mari, alguém vai para terapia só porque
entendeu que precisa se cuidar da saúde mental, né? De 10 Uhum. pacientes, um ou meio vem por isso. Exato. No meu consultório era do mesmo jeito. Então as mulheres não vão fazer exercício íntimo só para prevenir uma incontinência urinária quando ela tiver, só para prevenir uma bexiga baixa quando ela for ter, ou para poder realmente atuar de forma preventiva. Mas se eu começo a fazer um movimento para que a mulher, mesmo sem nenhum problema físico, ela faça algo que vá melhorar a vida dela, Uhum. mas com algo palpável e objetivo, que foi o pompoarismo, Sim. aí fica fenomenal. Então, toda pessoa que tem, né, essa curiosidade deveria procurar um fisioterapeuta pélvico. Mas como às vezes você não tem um profissional perto, muitas vezes não é acessível, aí eu fui pro digital, fui pro mercado de cursos online, Legal, porque eu fui Carol. entendendo que não preciso tocar numa pessoa presencialmente para trazer um impacto positivo para ela. Então, eu Perfeito. desenvolvi um método que ele é barato, acessível, a pessoa assiste da própria casa. Eu dou uma aula gigante de educação sexual, ensino ela a fazer os exercícios íntimos para que ela possa prevenir, né, qualquer desconforto que ela tenha. E aí, isso responde, né, a tua pergunta de que Uhum. preciso ter um problema? Não, procura enquanto tu não tem problema. Exato. Que é exatamente para tu, ó, sair daqui e vir para cá. Não espera vir para cá, não. Sim. Porque aí é muito mais difícil o caminho, né? Sim, infelizmente, assim, pelo que eu percebo também na minha prática clínica, muitas pessoas elas mencionam ir na fisioterapeuta pélvica quando tem ali um quadro de endometriose, quando tem dores muito agudas, quando a relação sexual é assim extremamente penosa, mas que de novo, por uma questão de manter o casamento, por entender que tem que ter sexo, muitas vezes se submetem, né? Então, para buscar o autoconhecimento, para fazer o fortalecimento, né, ali dos músculos vaginais. Hoje a gente fala muito da questão da musculação para o levantar e para o sentar, né? E isso aí para a vida inteira. Imagina o nosso órgão, né? A gente sexual. precisa muito olhar. Todo dia que eu vou pra academia, eu falo isso nos meus stories. Eu falo, me viu, contraiu, me deu e relaxou. Porque é um músculo que aguenta a pressão inteira, né? Ele tá lá, eu falo que ele chama assoalho pélvico, ele realmente é o chão da pelve. Então ele sustenta todos os nossos órgãos pélvicos. A gente levanta, senta, a gente não escapa xixi porque ele tá funcionando. E a gente, infelizmente, por não saber que ele existe, que a gente tem que cuidar, a gente acaba negligenciando. Então tu que tá assistindo já sabe que já tem algo aí no teu radar para tu olhar e começar a cuidar, que é da tua saúde íntima, da tua musculação íntima, que é como eu chamo realmente, né? Quem não tem um problema para fazer uma reabilitação, eu chamo de musculação íntima, que realmente é um exercício íntimo que tu não precisa ir na academia, que tu não precisa de parafernália nenhuma, que tu só precisa realmente ter, né, um direcionamento para poder começar a exercitar e usufruir de todos os benefícios, porque para a mulher melhora lubrificação, sensibilidade, melhora prazer, melhora orgasmo. Na relação sexual, ela consegue dar mais prazer pro homem. Sim. E o homem também se beneficia, tá, da musculação íntima. O homem melhora, a ereção dele fica mais vigorosa, o controle orgástico fica muito melhor. Então, assim, é um exercício pra vida que todo mundo deveria fazer. E aí, deveria estar na olha, escola, gente. pronto, Isso. e aí, ó, percebam, você, homem, que está vendo esse episódio, tá? Dê de presente para sua mulher, sabe? Eu Dê acho. sessões de fisioterapia pélvica para sua mulher. É presente com cashback. Tu dá o presente e você ganha o benefício, Justo! entendeu? Justamente, excelente, Carol. E me tira uma dúvida, já entrando aí nessa questão do pompoarismo, eu sei que você tem o curso, acho que é Pompower. Pompower. Pompower, exato. A gente sabe, né, assim, o que as pessoas sabem sobre pompoarismo, que tem um brinquedinho, né, que tem umas bolinhas, e às vezes elas são do mesmo tamanho, às vezes uma começa menor e termina maior. Como é mesmo que funciona? Não precisa entregar o ouro do teu curso, mas dá um spoiler pra gente. Eu não consigo não entregar, gente. No curso online era pra ele ter, assim, 10 aulas. Eu botei 70, eu botei tudo lá dentro. Esses dias me disseram que ele é muito completo. Eu falo assim, mas isso é um problema, gente? Não, ele é muito barato e muito completo. Eu falo, mas isso é bom, né? Então, Mari, o que acontece? Vamos desmistificar primeiro o que é pompoarismo. Perfeito. Pompoarismo não é fisioterapia pélvica. Fisioterapia pélvica, imagina que tu operou o joelho e tu precisa de reabilitação. Fisioterapia pélvica é para isso. Tu tem uma incontinência, tu tem uma dor, tu vai lá e trata. O pompoarismo, ele é um exercício de alta performance. Ele é tipo assim, aquela pessoa que já tá correndo 5, 10, 15 quilômetros, aquela pessoa que já tá mais maromba na academia. Então, o exercício de pompoarismo, ele se equipara a isso. Ele realmente é uma academia, uma musculação. Só que o pompoarismo tradicional, que veio lá da Índia, da Tailândia, ele tem muitos mitos. Lá não era permitido estudar anatomia, porque não era
possível de secar cadáveres. Então, eles faziam de forma muito empírica. E aí criou-se um monte de teoria do pompoarismo que para a nossa vida real não se reproduz. Então, o pompoarismo, ele é exercícios da pepeca, você aprender a apertar e soltar e fazer isso na hora, né, na hora H, na hora do sexo, no órgão do seu parceiro. Aí tem chupitar, estrangular, originalmente tem 8 manobras, né, que você faz lá e que dá prazer pro homem e que dá muito prazer pra mulher também, que é algo que não se vende, né? Mas enfim, esse é o pompoarismo original. Eu vou contar um pouquinho da minha história, que agora vocês gostam de fofoca. Eu gosto, não vai dizer que não gosta não, que a gente gosta. Eu tinha muita dor sexual, eu tinha muita alergia absorvente, alergia a látex, não sabia disso. Então, todas as vezes que eu menstruava, eu usava um negócio que me irritava e a pele ficava sensível. Então, quando eu comecei minha vida sexual, aquela dorzinha ali que todo mundo sente no início, que não é normal doer na primeira vez, tá, gente? Não precisava ser assim, mas enfim, dói. Ela perdurou por muito tempo. Eu ficava assada, eu ficava com a pepeca toda inchada, eu não conseguia andar direito, era um tormento. E eu me sentia péssima, me sentia um lixo. Eu falava, gente, não sirvo pra isso, né? Então, o que tinha de recurso, que era muito escasso na época, porque apesar da nossa carinha jovem, assim, entendeu, gente? A gente é da época do CD. E aí eu lembro que eu fui num salão que abriu perto da minha casa, e no cantinho do salão era um sex shop. E eu vi um DVD lá, eu lembro a capa dele, era rosa. Uma mulher assim, meio que nua com a perna cruzada, assim, a arte do pompoar. Aí tinha uma promessa lá, dá prazer. Eu falei, bom, deve ser isso que eu tô precisando. Porque meu negócio é escangalhado, não funciona direito, então se eu melhorar o negócio aqui vai ser mais rápido, vai doer menos. Essa conta que eu fiz. Quando eu abri o CD, que eu começou bem. Mas aí começou, não, a pepeca tem 3 anéis vaginais, uma na beira, um no meio, outra lá perto do colo do útero. Agora tu vai contrair a pepeca, não vai contrair o ânus. E o meu ia tudo junto. E não contrair o meu, eu falei, como é que eu faço, gente? Aí aquilo ali foi um negócio que me deixou assim, arrasada, porque eu procurei um curso para melhorar a minha vida. E eu quase sentei e chorei e disse assim, bom, realmente aqui tá tudo quebrado, tudo escangalhado, porque o que a mulher tá ensinando aqui não funciona. Não tem como. E eu não sabia o que a vida me reservava. Aí eu fiz faculdade, foi passando o tempo, foi melhorando a minha queixa de dor, mas também nunca passou completamente, era sempre assim. Namorava um pouco mais, ficava assada, se demorava uns dias assim entre uma relação e outra, ficava meio machucada, no início sempre doía um pouquinho, eu achava que isso era normal. Acabou que na fisioterapia, eu caí na fisioterapia pélvica, que era uroginecologia na época, e comecei a tratar muitos casos de dor, e muitas pessoas vieram da sexualidade para mim. E aí eu me deparei numa hora, eu falei, gente, eu preciso fazer esse negócio desse pompoarismo dar certo. Aí eu caí de cabeça e fui tentar entender tudo que dava errado, por que não dava certo em lugar nenhum. Eu falei, não é possível, que lá na Tailândia todo mundo faz parte do dote, a mãe ensina pra filha, e aqui no Brasil não funciona se o prequito da gente é o mesmo. É o mesmo. Não é possível, né? Muda a cultura, muda um monte de coisa, mas a pepeca é a mesma. Não é possível. Exato. Que lá tem um dispositivo diferente. E aí eu fui entender. Aí eu realmente mergulhei e estruturei um método para poder fazer dar certo. Então, o pompoarismo, hoje, o meu método de pompoarismo, Pompower, ele respeita o que eu chamo de aprendizagem motora do nosso corpo. Primeiro eu vou ensinar onde é que é a pepeca da mulher, que a gente muitas vezes nem nunca olhou, não sabe que contrai, não sabe que relaxa. Eu foco muito no relaxamento da pepeca, porque às vezes a gente acha que a contração é o segredo, e não. Se tu não aprende a soltar teu bíceps, tu não fortalece ele. O músculo, ele tem que abrir, tem que fechar, né? Então, ele é um método maravilhoso que trabalha quadril, trabalha a pepeca, para realmente poder fazer dar certo. Então, a mulher, ela ganha de benefício, né? Um músculo mais forte, que vai sustentar a bexiga no lugar, que não vai deixar o caninho do xixi frouxo. Ela vai adquirir mais conhecimento do corpo dela para conseguir botar em prática, né? E isso na cama, na vida, com parceiro ou sem parceiro. Então, para mim, eu sou apaixonadíssima pelo pompoarismo por isso, porque ele é um divisor de água se bem feito. Perfeito. E é muito curioso porque a gente tem muitas alunas, a gente tem milhares de alunas lá no Pompower, e eu ainda fico boba, é como se eu não acreditasse ainda nos resultados, porque eu tenho uma dor pessoal, né, do quanto não deu certo pra mim. Então eu fico muito feliz porque tem diversos cursos de pompoarismo na internet, quando elas falam pra mim assim, Carol, esse curso, ele é diferente de todos que eu já vi, agora finalmente tá dando certo, porque a barreira de entrada delas olha como a sociedade é cruel com a mulher. Quando a gente faz uma pesquisa e pergunta, né, qual foi a tua maior dúvida na hora de optar por entrar ou não pro Pompower? Ela não duvida de mim.
Ela não duvida que eu sou uma boa profissional, ela duvida dela. Ela duvida assim, eu tenho medo de entrar, comprar o Pompower, começar a fazer e me frustrar comigo mais uma vez. Eu até engasgo quando eu falo isso. Eu tenho medo de mais uma vez tentar algo e descobrir que eu sou quebrada, que eu não funciono, que eu não sou capaz de ter e de dar prazer. Sim. Isso é muito forte. Então, quando a mulher duvida dela, é algo muito grave. Então, o pompoarismo, eu falo que ele tem uma missão muito maior do que ensinar a mulher a aprender a apertar a pepeca, apertar o peru. Ele tem uma função de mostrar para a mulher, de forma fisiológica, biológica, como é que o corpo dela funciona, o que entregaram para ela de errado, ela vai tirar aquilo ali do caminho dela, ela vai parar de acreditar em porcaria que ela viu, Perfeito. Seja pessoalmente, ou seja na internet, em qualquer lugar. Ela vai entender realmente o corpo dela, ela vai aprender a botar ele para funcionar na melhor potência que ela puder. Perfeito. Um método que funciona. E aí ela começa a acreditar que ela é capaz de ter prazer, de sentir. E o nosso público maior é 50 a mais. É lindo Que ver os relatos. incrível. Ela diz assim, aos 50 e tantos, aos 60 e tantos, eu tô finalmente descobrindo como é que funciona o meu corpo. Que maravilha. Com uma linguagem assim, igual eu falo, né? Sim. Pepeca, priquito. Sim. Porque é como todo mundo entende. Tudo que eu Sim. falo é baseado em ciência, Perfeito. mas é de uma forma leve, porque é como todo mundo entende. Que ninguém merece ficar vendo aula de educação sexual de aqui é o clitóris, papapá, não precisa ser engessado, né? Fato. Tem que ser gostoso. Sim. Então, eu falo assim, que realmente é um presente de Deus, né? Ter o pompoarismo hoje como recurso para as mulheres, porque ele é fenomenal. Eu já até esqueci a pergunta que ela fez no início. Eu fiquei falando aqui do método. Mas era justamente sobre isso. E, Carol, vê, é incrível compartilhar tudo isso com você. Eu quero agradecer, assim, de coração por ter aceitado de tão pronto, mesmo tendo uma agenda tão apertada. E a gente desmarcou tudo para estar aqui, que eu não ia perder essa oportunidade. Eu fico muito feliz por isso. Carol, deixa as tuas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram, como é que faz para marcar uma consulta contigo, presencial ou online, como faz para comprar teu curso, que eu já vou ser aluna, tá? Tá vendo? E se para quem tá ouvindo tem desconto, Olha, vamos lá. já podemos, produção? Dá desconto? Então vamos lá, vamos organizar isso. Primeiro, onde é que você me acha na rede social? @CarolQueirozBR no Instagram. Quero te parabenizar, Mari, por ter um podcast, porque a gente tem um e a gente começou há muito tempo e nós estamos na 3ª temporada, porque você que está assistindo, gente, curte, dá like, se inscreve no canal, compartilha, porque é um trampo do caramba fazer um podcast. É um investimento de tempo que um profissional tá dando gratuito para você ter conhecimento. A gente não tá aqui vendendo nada, né? Verdade. A gente tá aqui realmente doando o nosso tempo para você ter mais conhecimento gratuito na internet, porque isso é uma missão realmente. Então, te parabenizo pelo podcast, sei que você traz pessoas incríveis aqui, tem todo um cuidado, sabe? Um capricho para poder fazer isso chegar até você. E voltando à minha rede social, você me acha no @CarolQueirozBR no Instagram. Lá no link da bio tem consultas online e presenciais. Show. Né? A minha agenda hoje é uma agenda um pouco mais limitada, porque eu optei por atender de forma mais exclusiva. Eu dedico bastante tempo nas minhas consultas. Minhas consultas demoram 2 horas. 2 horas e meia. Então, faço atendimento online, faço atendimento presencial em Boa Vista, Roraima e em São Paulo, capital, com algumas datas pontuais, né? Uma vez por mês a gente atende lá. E o curso Pompower, quem tá aí, a gente vai fazer uma oferta. O curso, um ano de acesso, ele custa R$497. Uma consulta de fisioterapia pélvica custa, acho que com qualquer profissional, um pouco menos do que isso. Comigo é bem mais que isso. Mas para vocês, a gente vai dar R$200 de desconto. Uau. Então, vai ficar um curso completo, do zero, não sei apertar minha pepeca, até eu me tornar, assim, a maratonista da pepeca, por R$297. Aí, o que tu vai fazer? Ou a gente vai deixar... Aí eu não sei, né, produção? Mas a gente vai deixar o link dessa compra na descrição do YouTube. Perfeito. Pode ser assim? Pode. Então pronto. Então o link vai estar aí embaixo na descrição do YouTube. Para você que está assistindo o podcast, R$297, um ano de acesso, com um grupo exclusivo de WhatsApp, com todo o suporte, para você transmutar a sua vida. E você que é homem que está assistindo, dá de presente para sua esposa, dizendo para ela que é para vocês terem uma relação sexual ainda mais gostosa do que já é. Não vem querendo dizer que ela precisa não, senão não vai dar certo. É verdade, né? As mulheres, elas não querem saber da resolução dos problemas, elas querem ali que você esteja com elas, né? Então, veja, o prazer não deveria ser um tabu. Nós estamos aqui exatamente para desmistificar isso. Acho que conseguimos, né, Carolzinha? Espero que sim. Senão vocês falam pra gente que a gente volta aqui e fala de novo. Exato. Aí vocês mandam as dúvidas de vocês. Tá aqui, um profissional brilhante. Mais uma vez, quero agradecer você que assistiu até aqui.
E vamos para os próximos episódios aí. Com certeza a Carol vai ser figurinha repetida por aqui. Olha, gente, pede para eu voltar para ela me convidar de novo, tá? Tem cadeira cativa já. Muito obrigada. Finalizamos mais um Café Cast. Muito obrigada a todos e até o próximo.